Agora. A sugestão é de todo mundo fechar o microfone. Mas assim, eu botei agora ela aqui na fibra, tá tranquilo aqui. O microfone puder fechar, assim, pode falar a qualquer momento, tá? Não tem problema não, só a gente tá aprendendo também, tem um negócio aí de uma mãozinha também, né? Isso também a gente vai começar a aprender também aí. Então, assim, ó, boa noite a todos os senhores, até as senhoras, né? Nós estamos com mais uma live nossa aqui, uma reunião com os amigos, com os amigos militares, com as senhoras pensionistas, com as colegas advogadas, né, e advogados que estão aí, que outros que entrarão também. E o objetivo nosso aqui é justamente assim, um bate-papo sobre essas mudanças ali introduzidas pela Lei 13954, né, de 17 de dezembro de 2019, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar em alguns momentos deixa eu só ver que tem aqui um microfone que eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se é esse aqui. Você tem autonomia, Gilson, para desligar os microfones. Isso, eu estou aqui já procurando, né? Eu digo assim, vou aqui e depois que eu desligar, não sei se vocês conseguem. Não, vou mudar aqui. Tem só um que tá. Tá, então aqui, ó. Pronto, vou botar aqui. Vamos aí, depois vamos falando ali, vamos ficar à vontade, né? Então, assim, ó. Eu pude aí com outros colegas, vão entrar colegas que foram convidados também aí. Nós acompanhamos lá de perto a tramitação do projeto de lei 1645, né? 1645 de 2019 e participamos lá era uma peregrinação lá na Câmara dos Deputados, lá buscando aqueles deputados da comissão especial, né? Porque infelizmente esse projeto, o projeto de lei, ele não foi para o plenário, né? Que era assim, o que nós queríamos lá, a nossa luta lá era porque esse projeto tivesse ido para plenário, para poder ser discutido, para poder é, ele ser debatido amplamente, né, pelos 513 deputados federais lá, ou pelos 81 senadores, enfim, com os deputados, nós na comissão ali, pelo que pareça, ali, os deputados militares, os policiais nos atendiam bem lá, né, no caso lá o subtenente Gonzaga, lá de Minas Gerais, eles, com outros lá, mas assim, nós não tivemos um apoio dos nossos deputados federais, atuais deputados federais. Né? Então isso também foi muito, isso dificultou muito a nossa batalha, nossa luta lá, porque, como vocês sabem, nós não conseguimos nem na Câmara dos Deputados e nem no Senado nada. Né? No Senado então foi atropelado lá, foi feito um acordo e nós não conseguimos mudar. Porque lá, naquela época lá, nós já discutíamos. Essa senhora aqui, eu não. Lá nós discutimos já com os colegas lá no Congresso como era injusta essa lei, né? E se a gente parar os pontos assim, e eu e as colegas advogadas que nós fazemos atendimento no Brasil todo, aí de colegas, de militares, pensionistas, cada vez assim a gente vai se surpreendendo, né? A gente pensa assim, não, a maldade foi naquela dose ali, não. Quando a gente começa a aprofundar e ver um caso e ver que está na lei lá, né? E aí nós entendemos que ela foi uma lei assim muito dura, né? Então assim nós não conseguimos mudar, não foi nada de mudança, nada que pudesse ser consistente assim. Alguma coisa inicialmente o pessoal da ativa lá, os colegas ali até acharam que teriam direito, como os militares, os colegas devem ter visto ali, que saíram umas postagens sobre o tiro de guerra, né? Que agora nem o tiro de guerra vai ter aquela representação de comando, né? De 10%, né? Ali, tem uma coisa assim nesse sentido, não aprofundei não. Mas assim, ó, eu vou deixar aqui, já que está silencioso ali, para que só para apresentar minhas colegas que estão aqui, para vocês possam, as pessoas já conhecem, né? Tem aqui a doutora Selma e a doutora Karina aqui, e a minha filha Amanda ali, só para falar de onde é ali, se quiser falar alguma coisa, porque elas também estão acompanhando essa batalha nossa aí diariamente, né? Da luta aí pela. Cadê a doutora Lidiane? Boa noite. Opa, tá aqui, então assim, aqui tá a doutora Karina, tá aqui, a doutora Selma, né? Então assim, ó. Então assim, eu vou começar aqui mostrando assim o ponto ali que eu separei de pontos que a gente vê assim que mais reputa, mais problemático ali. Então, a Lei 13954, ela assim, os pontos que ela fez alterações mais consistentes ali, foram ali, ela começa no artigo 2º fazendo uma série de modificações
na Lei 6.880, que é o nosso Estatuto dos Militares. Então ela vai ali, altera vários dispositivos, ela vai trazer ali a questão do tempo, principalmente, né? Que os militares, agora nós temos que cumprir 35 anos de serviço, aumenta lá a questão da idade para a reforma, e assim, um ponto ali que eu sempre, que eu peguei ali, que eu me fixei muito também nele, foi o que alterou lá no artigo 112A do Estatuto dos Militares, né? Que é aquele ponto lá que nós sabemos aí que abriu agora a possibilidade de que a administração convoque aqueles militares que já estavam reformados por incapacidade física, né? Já em casa, já com um problema de saúde, né? Que foram considerados incapazes para o serviço e reformados com os benefícios, né? Benefício do grau imediato. Só que um ponto ali que a gente, até agora não diz quais serão esses militares que precisarão passar por uma nova inspeção de saúde, o tempo, né? Então assim, nós estamos aguardando o quê? Que saia um decreto para regulamentar essa matéria, né? Mas isso causa, né, querendo ou não, causa nos militares uma aflição, porque o companheiro está numa situação que ele foi reformado por incapacidade, vem uma lei e fala que agora a administração militar pode convocá-lo, né, para ele voltar a fazer um novo exame, né? Passa por uma junta, mas e aí? E se ele for declarado, for dado parecer para ele de apto? Não? E aí o que vai ser feito? Se ele foi, como eu tenho amigos aí que foram como terceiro sargento, eles tiveram problemas de saúde e foram reformados por incapacidade, e hoje tem um provento, nós sabemos, de segundo tenente, né? E aí, como é que esse colega que era terceira estava lá e não progrediu? Ficou, né? Então, assim, isso também é um ponto que a gente espera que avance, né? Mas, assim, é um ponto que traz muitas injustiças, né? Para que a gente possa definir isso aí. Um ponto aí que eu quero agora colocar aqui, já que chegou o sargento Elcio lá de São Paulo, né? Para homenagear os amigos lá de São Paulo, os colegas, lá os amigos da Polícia Militar, e Corpo de Bombeiro, né? Porque lá o Corpo de Bombeiro faz parte da Polícia Militar, não é isso, o Sargento Elcio? É lá dentro, né? São Paulo é uma instituição só, né? Aqui em Goiás, por exemplo, nós temos duas, né? Lá, no Acre tem duas, normalmente acho que a regra são duas. Mas o que acontece então? Um ponto que eu vou colocar aqui então de imediato é essa mudança. A Lei 13.954, a 13.954, ela vem trazer o quê? Ela vem trazer mudanças na transferência, no tempo mínimo para o militar ter a condição de solicitar a sua reserva remunerada. Além de ser os 35 anos, né, que para os militares das Forças Armadas, hoje nós temos um pedágio, né, também, e o pessoal da Polícia Militar e Bombeiro, dos estados e do DF, eles trouxeram a situação que se o militar, se ele fechasse até 31 de dezembro de 2019, o tempo, né, se não, fechou ali, igual os armados, ele estaria tranquilo. Mas se não, agora, por exemplo, vou falando agora especificamente para os policiais e para os bombeiros militares, né, das Forças Armadas, dos estados do DF, eles têm que ter ali um tempo, só pode averbar uma certa quantidade de anos, né? Por exemplo, assim, conversando a partir do sargento Elcio, lá de São Paulo, tomei conhecimento dessa situação de São Paulo. Vamos imaginar assim que um companheiro nosso lá, ele começou a trabalhar lá, trabalhou no regime geral, né, ele trabalhou na iniciativa privada, depois ele fez um concurso para um regime próprio de previdência social, numa prefeitura, num outro órgão público, né? E aí, digamos que ele tem ali, vamos botar aí, 12 anos de serviço. E aí, com 12 anos de serviço, ele prestou concurso para a Polícia Militar, vamos botar São Paulo, por exemplo, né? E foi aprovado. E aí, ele entrou com 12 anos, já estava trabalhando ali, vamos botar 16 anos, quer dizer, total de 28 anos, né? E aí nós tínhamos o quê? Uma regra de 30 anos, não é isso? 30 anos. E aí fala, não, o militar agora está ali fazendo as contas dele, né? Porque ele quer ir para a reserva. E aí ele vê que, poxa, estou com 28 anos, faltam 2 anos. Só que vem a lei e fala, não, tudo bem, você está com 16 anos na força policial, mas agora nós estamos mudando a regra e você vai ter que ter um tempo mínimo, não é isso, Sargento Elcio? Lá, né? Vai ter que ter um mínimo de 25 anos. Resumindo assim, os companheiros vão poder averbar lá, por exemplo, dos 12 anos que ele teria ali, que ele tem, por exemplo, 5 anos. 5 anos, assim,
E isso aí é algo muito duro, porque assim, eu sou um estudioso dos direitos humanos, eu faço parte do grupo de estudo de direitos humanos da Universidade Federal de Goiás, né? E assim, e falando para os colegas, isso também era motivo de brincadeira lá onde eu servia, na Companhia de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, no Comando de Operações Especiais em Goiânia, porque em todo o comando de operações, né, só tinha eu e um capitão lá do Batalhão de Ação de Comando que fazia o mestrado. Ele era do mestrado, eu era um no especial ali, fazendo um ali. Mas assim, para ver como é a importância. Por exemplo, nessa colocação de direitos humanos que eu faço para os senhores e para as senhoras, nós sabemos que os direitos humanos é o quê? São todos os direitos que nós temos pelo simples fato de sermos humanos, não é isso? Toda essa distorção que há aí, que direitos humanos é isso, aquilo, isso aí é porque nós sabemos que há muito interesse de que a população ela não conheça seus direitos. Porque se toda a população soubesse que direitos humanos é o quê? É o direito à saúde, ao lazer, à educação, e soubesse que a previdência social é um dos mais importantes direitos humanos, é a previdência social. E aí a gente vai falar para um militar que ele trabalhou 12 anos em regime geral ou regime próprio, que ingressou na carreira policial, né? E depois fala, olha, eu sei que você está aqui na força, você é um bom policial, um bom bombeiro militar, mas agora a regra mudou e você só pode averbar 5 anos. Então isso, no meu entendimento, é algo assim duro, é algo que tem que ser reparado, né? Então, junto com os colegas lá, assim que eu tive contato lá com o Sargento Elcio, lá a gente vem trabalhando nisso aí, para ver qual vai ser a linha de ação, para que a gente possa buscar, junto ao Poder Judiciário, como reparar isso aí, né? Porque, salvo engano, pelo menos no meu entendimento preliminar, não se afigura razoável uma lei vir e querer já desfazer já uma situação que está consolidada. Nós não podemos voltar no tempo para falar para essas pessoas lá, olha, esse tempo de serviço seu já não vai servir para nada. Não pode ser assim, porque a Previdência Social, como eu falei, ele é um dos direitos humanos. E como direitos humanos, ele tem que ser respeitado, ele não pode ser violado. Porque é a vida da pessoa, né? Como o Sargento Elcio teve uma carreira lá em outros órgãos lá, regime geral, regime próprio, hoje ele tem um policial lá. E ele, os demais, devem ser respeitados, assim como todas as forças auxiliares no país, dos 26 estados e do Distrito Federal. Então, assim, isso também, nós já estamos, eu estou com toda a minha equipe, nós estamos estudando essa questão do que pode ser feito para que o militar ele possa, assim, quando ele pedir a sua passagem para a reserva, transferência para a reserva remunerada, ser respeitado aquele tempo. Até porque todos, assim, nós sabemos que os militares, a primeira coisa que a gente faz quando ingressa numa instituição, ou das Forças Armadas ou de Forças Auxiliares, é juntar o tempo que nós temos, não é isso? Nós averbamos o tempo. Esse tempo é averbado porque ele nos trouxe, em algum momento, algum benefício, né? Quando eu entrei no Exército, por exemplo, eu estava com 3 anos da Força Aérea. E eu averbei aquele tempo, aquilo me serviu para tempo de serviço, uma série de benefícios, assim como os policiais militares. Então, assim, nesse ponto aí, nessa alteração do decreto 667 de 69, nós estamos estudando, assim que eu ainda estou devendo uma live lá para o senhor, para o pessoal lá de São Paulo, a gente vai fazer uma específica lá para os policiais e para o bombeiro, para São Paulo, que vai ser o piloto para fazer para outros estados. Nós estaremos avançando lá em São Paulo com todos os companheiros, mas assim, peço que o senhor possa assim, falar para os companheiros que a gente está preocupado, que nós estamos estudando, e vamos assim, se já tiver algum companheiro que esteja para se aposentar, o senhor pode trazer essa questão já para a gente, entendeu? Mas nós estamos aí. Então, esse foi o ponto lá. É um decreto lá de 69, que já tinha, né, já estava lá, já tinha toda uma regulamentação, que era a regra do jogo, e agora mudou, né? E agora isso preocupa em todo o país, né? Isso aí é geral. Não só na Polícia Militar e Bombeiro de São Paulo, mas todo o país. Mas nós estamos estudando para quê? Ou que seja uma ação declaratória lá, algo, até já conversei com o Sargento Elcio sobre isso, né? Que a gente vai estar trabalhando lá para poder aprofundar. E isso foi um ponto nas Forças Auxiliares. Agora, também nós tivemos uma mudança nas Forças Armadas. Entendeu? Então, assim, eu venho recebendo contatos de oficiais, do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro, que também, esses militares, eles já entraram assim, já ingressaram com uma certa idade, né? Então, assim, quem conhece os quadros complementares, o do Exército especificamente, ele pode entrar do meio civil. Os outros quadros, provavelmente da Marinha e da Aeronáutica, eles têm quadros lá que, pelo menos o tempo que eu servi na Aeronáutica, eram quadros internos para que sargentos ou suboficial pudessem progredir, né? Acredito que na Marinha também tem a quadro interno ali que o sargento, primeiro sargento, ele possa progredir tendo um nível superior. Mas no Exército existe um quadro que esse militar já vem de fora. Então, quando ele vem de fora,
alguém ali que agora parece que a idade está para 32 anos, mas antes era 36, era um pouco mais. Mas essa pessoa já vinha com uma história de vida, né? Ele já vem ali, ou ele é um advogado, ou ele é um contador, ou ele é um professor, e ele já trazia com ele um tempo de previdência social que ele averbava, como averbou. Então isso também é um outro problema que nós esperamos que seja reparado, isso aí, ou pelo governo, mas como nós estamos vendo assim, a gente sempre acredita que possa mudar, mas não mudando, nós vamos buscar pela via judicial essa reparação para que o tempo de serviço também dos militares das Forças Armadas, de praça, dos graduados em geral, de oficiais, eles sejam um tempo reconhecidos, todos eles. Isso aí, como eu falei, é um dos direitos humanos, é a previdência social. Então não há que se falar que na hora do militar do Exército, Marinha Aeronáutica, ele for pedir a transferência para a reserva minerada, ele já tem tudo aquilo, o que vai ser cobrado dele é o pedágio ali dos 17%, mas fora isso, o tempo que ele já tem publicado nos boletins internos, que tem publicado já nas suas alterações, ele deve ser respeitado. Porque senão, né, nós estaríamos violando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, né? Aquela situação já está consolidada no tempo. Entendeu? E aí que minhas críticas com a Lei 13.954 é nesse sentido, porque eu acho assim, poderia até termos uma lei, não falo de que não é para ter, porque a longevidade, as pessoas estão vivendo mais, mas as leis elas precisam ser delimitadas, né? Ó, essa lei vai alcançar os militares daqui para frente, né? Assim, ó, militar que ingressou nas Forças Auxiliares ou Forças Armadas daqui para frente, ele, ao final dos 35 anos, ele terá uma outra regra que não a nossa, né? Que não essa a nossa que nós já estamos aí nas nossas missões. Então, esse ponto que eu faço aí para os senhores, assim, de averbação do tempo de serviço, é um tempo importante. E aí, para a gente poder ir tocando aí, alguém dos colegas ali tem alguma pergunta sobre esse ponto, para a gente depois eu não chegar na frente, né, que aí eu mesmo já... Mas, assim, quiserem falar alguma coisa sobre esse ponto, alguém tem algum caso, além do Sargento Elcio. Sargento Elcio, o senhor tem quanto tempo de serviço? O senhor levou 12 anos ou quanto tempo o senhor levou dos outros regimes? Boa noite, doutor. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, né? E tem outros companheiros que eu fiz o convite também. Pelo menos o companheiro Edi, se tiver uma oportunidade também de conversar, que foi até mais prejudicado do que eu, né? A gente agradece porque são poucos que a gente vê que estão entendendo a nossa causa, né, como uma questão de injustiça, né? Nós que entramos cedo na corporação, aliás, nós que trabalhamos bastante tempo, né, temos bastante tempo fora, trouxemos para a corporação, fomos os mais prejudicados, né? No meu caso aí, esse final de ano completo 17 anos, né, de PM, mas tenho 13 anos e meio averbado. Então, eu já tenho mais de 30 anos de serviço juntando os dois períodos. Porém, nos últimos 3 anos, nós fomos prejudicados em 2 vezes. Em 2017, aqui nós tivemos um 1305, que aumentou para 20 anos de atividade militar. E aí o decreto atual do Estado, ele estendeu até o final desse ano apenas, conforme o padrão da Lei 1305, podendo utilizar os 20 anos de PM e os 10 anos averbado. E após, né, 2021 em diante, esse tempo de atividade militar aumenta para 25 anos. Então, nós seríamos novamente prejudicados com relação ao tempo que nós já temos averbado, né? Que é um tempo que nós contribuímos, né? E sempre acreditamos que é um trabalho que deva ser, sim, valorizado, né? E cada policial tem um caso diferenciado, né? No meu caso, como eu falei para o senhor, tem os 30 anos já, juntando os dois períodos, porém, com as alterações da Lei 13.954, calcula aproximadamente mais 10 anos pela frente. Então, como a gente já estava vindo, né, trabalhando e já prevendo
né, o nosso término de carreira, fomos surpreendidos com essa questão aí de ser inutilizado esse tempo que já foi contribuído e já está verbado, né? Então, a gente agradece aí essa oportunidade do senhor, tendo em vista aí os inúmeros problemas, né, que a lei causou, tanto para o pessoal das Forças Armadas, né, e quanto nessa nossa situação, a gente agradece aí as tentativas de busca jurídica ou, como o senhor havia comentado, a gente imagina que o senhor tem esse contato com o pessoal do Senado, né, vice-líder do governo no Senado, que possa também estar recebendo essas informações, né, desses prejuízos, para que a gente possa corrigir essas injustiças aí, né? Como eu falei para o senhor, tem o companheiro Edi também, ele deve estar acompanhando, se ele puder até dar Ainda pode, vai à vontade. aí, ele também foi até mais prejudicado do que eu, né? Aumentando aí também vários anos, além dos 30 de trabalho que ele já passou faz tempo. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Estou à disposição. Então, assim, nesse ponto aí dessa averbação de tempo de serviço, tem mais algum companheiro aí, um colega que está sendo prejudicado também, estaria nessa situação? Vocês estão me ouvindo? Pois não, fica à vontade aí, vamos ouvindo o senhor falar. Boa noite a todos, muito obrigado aí, né, por o interesse, né, na nossa causa. E no meu caso aí, eu já tenho 32 anos de serviços averbados na Polícia Militar, 13 anos fora, né, e já estou com 19 já aqui dentro já. E a lei do Estado me pegou naquilo que 25 anos militar, e agora a lei federal com 25, pegando somente 5 anos de fora. E desses 5 anos ainda, tem um pedágio que eles comem esses 5 anos também. Então, a gente acaba nem averbando por esses 5 anos aí. Então, é uma justiça muito grande e a gente tem que correr atrás, sim, para tentar resolver isso daí, né? É complicado. Eu aposentaria com 48, vou para 58 anos de idade. Então, tá difícil. Muito obrigado aí a todos. Aí. Então, assim, falar para o senhor, assim, que para o senhor e os companheiros de São Paulo, nós estamos estudando e já em breve eu vou ajustar com o Sargento Elcio para a gente marcar uma live lá específica para os senhores lá, para a gente discutir esse ponto aí, né? Que vai ser um piloto para outras forças auxiliares de todo o país. Nós começaremos lá para São Paulo com os senhores. Mas, assim, temos mais outras situações também que possa acudir os senhores também. Mas, então, muito obrigado aí. Então, assim, outro ponto, assim, que as colegas advogadas aí querem se pronunciar, fica à vontade também, doutora Karina, doutora Daniele, doutora Márcia, Amanda, minha filha Amanda, que está aqui também. É um prazer falar que minha filha está aqui também comigo, aqui, ela está lá no Rio, né? Eu estou em Goiânia, ela está no Rio, ela está aqui acompanhando o papai, né? Está acompanhando o papai aqui ela também está na área de Niterói, né? Para ajudar lá a família militar em Niterói, estado do Rio de Janeiro aí. Algumas das colegas querem fazer uma colocação com outra situação aí. Então, assim, é algo que... Mas, assim, fique à vontade. Então, assim, então esse foi um ponto que vocês poderem ver, assim, como é o grau de injustiça, né? Que a gente vê, às vezes, que a Lei 13954 ela é injusta, então a gente está sempre descobrindo mais injustiças nesse ponto aí. Dentro ainda, para fechar aqui do Estatuto dos Militares, né? Porque aí houve essa mudança, eu falei da mudança do Decreto 667 de 69, mas no nosso aqui, no caso do Forças Armadas, a Lei 6.880, ela trouxe, assim, essa questão de trazer o militar com reformado capacidade para poder fazer uma nova inscrição de saúde e outros pontos assim mais. Por exemplo, assim, nós tivemos na questão dos militares temporários, então, se a gente parar para ver como eu e os colegas a gente acompanha, foi uma grande injustiça também, porque até então, todos nós somos militares, nós íamos para as missões, diversas missões, e para a gente na missão não importava se o militar é temporário ou de carreira, né? Quem, o militar sabe disso, a gente vai para a missão, né? Por exemplo, eu que servi 10 anos na selva lá, na Amazônia, ia para missões, e quem eram os melhores lá, os melhores combatentes de selva lá, não era
o militar que fez o SIGS lá, o Centro de Instrução de Guerra na Selva. O maior lá, quem serviu na selva, sabe que os melhores eram os mateiros, são aqueles militares da localidade, né? Que não se perdiam com nada, eles se guiavam ali, né? Pelo sol lá, então assim, os melhores, né? São aqueles cabos soldados que conduzem as nossas embarcações voadeiras pelos rios da Amazônia, então eu participei de diversas missões e sempre confiando na minha equipe lá, né? Então como eu fui subtenente promovido em 2008 e cheguei como primeiro sargento na selva lá em 2004, 2005 e depois eu fiquei até 2014. Mas fiquei a maior parte como subtenente. E como subtenente eu pude realizar missões e via como aqueles militares, né, para mim não importava se era temporário ou não, era um militar. Hoje, se um militar desse, né, o nosso cabo, soldado, sargento temporário, até mesmo os oficiais aí temporários, se eles sofrerem um acidente, há toda uma diferenciação, né? As colegas advogadas que estão vendo diariamente isso aí e vão ver. O militar, antes o militar, se eles sofriam um acidente de serviço, com uma sequela grave, ele seria conduzido ali, né, para uma reforma. Hoje, o militar temporário ele foi separado do militar de carreira. Então ele está ali separado, se ele sofrer uma sequela lá, se ele não tiver inválido, né, ou seja, incapacitado para todo e qualquer trabalho, né, ele não vai poder ter aquela reparação mínima que seria um processo de reforma ali, né? Porque a gente tem casos aí, eu vi na selva lá, o militar se arrebentava, pisava no socavão, caía, se machucava, se arrebentava. Como outros colegas devem ter visto aí ao longo da carreira, né? Bons militares que eles acabavam se acidentando. E eu sempre falo assim, para mim essa questão assim, eu fiquei 34 anos nas Forças Armadas, eu nivelava todo mundo, porque eu vi excelentes militares temporários, como vi excelentes de carreira, mas vi também militares de carreira fraca, como vi de todo lado, né? Mas nós temos assim a questão de excelentes militares temporários, que às vezes não ficava devendo nada para um militar de carreira. E hoje, se nós vamos juntos para uma missão, um militar temporário ele é separado. Mas só que nós temos que ver que ele também tem família, ele tem tudo, né? Se nós estamos buscando uma reparação lá para a Previdência Social também dos militares que estão sendo prejudicados, nós não podemos esquecer esse lado também dos nossos militares temporários, que também é um ponto que eu penso que deva ter uma reparação, aí, devido à reparação. Enfim, então aí passando pelo Estatuto dos Militares ali, eu vou pular o artigo 4º, que depois eu volto, que é o que fala da Lei 3765 de 60, que vai falar das nossas pensionistas, e aí a gente vai lá para o artigo 6º, ele vai falar algo ali que ele mudou na Lei 5.821 de 72, que é a Lei de Promoção dos Oficiais das Forças Armadas, e que lá eles fizeram uma inclusão lá para incluir os oficiais do quadro auxiliar de oficiais do Exército lá, que agora, a partir do decreto, eles poderão ser promovidos por merecimento, né? Porque hoje o quadro auxiliar de oficiais, o difícil é sair segundo tenente QAO. Uma vez que o militar sai o segundo tenente QAO, antes da lei, né, 13954, ele seguiria na antiguidade. Pela lei 13954, o subtenente ele sai promovido a segundo tenente do quadro auxiliar de oficiais e também ocorrerá a promoção por merecimento. Quer dizer, aí vai toda aquela sistemática que nós conhecemos bem, que o merecimento, infelizmente, que é feito hoje, que eu conheço, é um merecimento assim que ele é feito de uma forma que é quase uma escolha. Entendeu? Não há padrões, objetivamente falando, de promoção, né? Então, assim, isso é um ponto. Mas é um ponto ali que vai para o universo dos oficiais do quadro auxiliar de oficiais do Exército Brasileiro. Passando isso aí, nós vamos cair no artigo 8º. O artigo 8º, ele veio criar o nosso famoso aí adicional de disponibilidade militar, né? Que é o adicional aí que criou tanta discussão, tanto debate aí, e vem criando, e ainda vai ficar muito mais famoso ainda, né? Então, assim, o adicional de disponibilidade militar é aquele adicional que foi criado com fundamentos ali na dedicação exclusiva do militar. O simples fato de ser militar, né? Do soldado ao general, ao almirante, ao brigadeiro. E isso, inclusive, lá nas comissões, os colegas que acompanharam lá em Brasília, nós tínhamos emendas lá que foram colegas lá que estavam preparados, apresentados junto a deputados, e essas emendas não foram aprovadas. Emenda no sentido de que o adicional de disponibilidade militar ele não fosse escalonado dos 5% aos 41%, dos 5% para o soldado até os 41% para o general. Que ele fosse, sim,
um único adicional para todos os militares, em face de que todos nós somos militares. Ninguém é mais militar do que o outro. Cada um nas suas atribuições, né? Do soldado até o general. Entendeu? Então, isso foi um ponto que nós discutimos bastante e, infelizmente, não foi aprovado. E aí, o que acontece? Nós tivemos a implantação desse adicional de disponibilidade. O parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 13.954, ela veio trazer o quê? A vedação de acumulação do adicional de disponibilidade militar com adicional de tempo de serviço. E aí começaram os problemas, né? Aí os senhores e as senhoras têm acompanhado aí, nós já temos em torno de 2 ou 3 sentenças procedentes, no sentido de ser possível a acumulação dos adicionais de tempo de serviço e de disponibilidade militar. Isso é o fato, isso que nós temos até hoje. Eu lembro que lá em janeiro, ali, quem acompanha aí na página do Facebook, me acompanha no canal do YouTube, Instagram, eu já falava lá em janeiro, quando eu escrevi um artigo sobre a possibilidade de acumulação dos adicionais de tempo de serviço e de disponibilidade militar. No início eu lembro lá que alguns colegas me criticaram, não, e colegas advogados, não, isso aí está errado, não tem como acumular, porque nós sabemos sim que a administração pública, ela pode sim acabar com o adicional, isso é fato. Ela pode chegar e criar um novo adicional, que incorpore aquele adicional antigo, não é isso? Eu vi, já mandei. Ela pode criar um novo adicional que incorpore. Acho que a gente tá mentindo, sabe? Dá uma raiva disso. Mas, deixa eu botar aqui, então assim... Uma raiva, daqui a pouco eu vou falar também para as pensionistas. As senhoras que estão ansiosas, mas a gente vai falar também alguma coisa para as pensionistas aí, bastante bacana aí, né? Então assim, ó... então, eu falava no meu artigo, não, pode sim, porque o fundamento do tempo de serviço, os colegas aqui mais antigos sabem que lá na década de 80, lá, que eu assim, entrei em 85, mas quando eu entrei eu lembro que era quinquênio. Eu lembro que era quinquênio ali, o que eu lembro, depois eu passei a receber, década de 90 lá, nós passamos a receber o anuênio. Enfim, era aquele tempo que nos diferenciava de quê? Do militar, que ele tinha um tempo a mais. Era como se fosse assim, uma motivação. O militar ficou mais um ano, ele ganha mais 1%, enfim. Ficou 30%, ganhava 30%. Não tinha diferença. Por quê? Porque se o soldado, uma suposição, um soldado, né, como que ele pudesse chegar a soldado, como eu vi lá na selva, lá, com 22 anos de serviço, o soldado estava ali, ele estaria ganhando o adicional dele, por ele ser soldado, os 22%. Né? Na selva lá, os companheiros sabem que lá, o tempo lá, a cada 2 anos, se conta 1/3. Então, os colegas que iam para a reserva com 22 anos, eles tinham um percentual X, 22%. Vamos imaginar que fosse um soldado lá, nós estivéssemos hoje no ano 2000, um soldado aí com 22 anos lá na selva, como eu vi, ele estaria 22%. Ele ganharia 22% porque ele ficou 22 anos. Um oficial ganharia 22% se ele tivesse 22 anos. Um graduado ganharia 22% se ele tivesse 2 anos. Então, assim, o fundamento era a compensação pecuniária anual, como eu falei, a motivação, e não a graduação e nem um posto. E isso nós sabemos que foi extinto lá no ano 2000, lá pela medida provisória 2215, né, está lá no artigo 30, salvo engano 30. Extinguiu e congelou. Então, o fundamento do tempo de serviço é esse, né? É o tempo ali, foi quinquênio, depois anuênio, mas era motivação, né? Já o adicional de disponibilidade militar, ele é o que eu falei aí, né? Ele é a dedicação exclusiva. É o fato, por exemplo, nós somos militares, estamos na reserva, mas se formos acionados, nós temos que ir para o combate, pegar a mochila, né, e partir para o quartel mais próximo. E isso eu tenho que estar sempre pronto, até que eu seja reformado ali por unidades, né? Nesse ponto, ele é o quê? Qual é o fundamento dele? É a dedicação exclusiva do militar. E o objeto é o quê? É aquele valor, aquela percentual que eu vou receber para estar sempre pronto. Então, ali, ele não se confunde com o tempo de serviço. Né? Então, eu fiz toda uma formatação, fiz um artigo ali, depois botei lá. Mas aí depois o pessoal começou a falar, gostou. E abriu a primeira sentença lá. E na primeira sentença, a juíza, praticamente, não vou falar com a juíza, mas os assessores talvez lá, copiaram do meu artigo, metade do meu artigo lá, com vírgula e tudo lá, né? Tudo mais vírgula, com característica, eu botei tudo lá, e está lá marcado, igualzinho. Depois tivemos uma sentença em Minas Gerais, que também está lá na sentença, meu artigo lá. Mas não citaram o meu nome, poderia ter citado lá, né? Ó, segundo o Gilson Gomes, era isso, então, mas
quando eu tiver o livro, espero que no futuro sejam feitas citações. Mas, enfim, então esse é um ponto também que está trazendo muita controvérsia ali, a questão do adicional de tempo de serviço de disponibilidade militar. Hoje nós temos militares que recebem o tempo de serviço e não recebem o adicional de disponibilidade militar, e temos a boa parte que recebe a disponibilidade militar e perdeu o tempo de serviço. Entendeu? O fato é assim, que o que nós estamos estudando, no meu entendimento, assim, o meu ainda, porque nós só temos essa sentença de primeira instância, né? Mas eu acredito que seja confirmada ali, entendeu? E mais, a partir dessas duas sentenças ali, nós tivemos depois uma outra, aí, um advogado ingressou no Rio de Janeiro, salvo engano, e conseguiu os 41%, né? É um sargento, um companheiro lá, um sargento, um graduado, que ingressou e ganhou. Na primeira instância, ele ganhou o direito de quê? De receber 41% na disponibilidade militar. E aí a sentença dos 41%, né, os colegas que viram aí certamente, ela é uma sentença que ela praticamente assim, ela vem trazer aquela jurisprudência do STF que foi aplicada lá nos 28,86%. Nós tivemos lá em 1993, né? Então nós tivemos aquele ponto ali. E hoje também já é um outro ponto que há de se buscar também o quê? Essa reparação, né? Porque aí já vai voltar o que já se falava lá na tramitação do projeto de lei 1645. Olha, ninguém é mais militar do que ninguém. Todos devem ganhar o mesmo adicional. E aí nós estamos dessa forma aí. Então, nesse ponto aí do adicional, de disponibilidade, tempo de serviço, alguém tem alguma dúvida, quer colocar alguma questão, quer falar algo ali, que tem dúvida nesse ponto? Deixa eu perguntar o Sargento da Silva. Se você só quer falar isso, eu estava se mexendo para falar aí, Sargento. Para falar. Eu recebo tempo de serviço, que com a medida provisória do HC, eu fiquei com 20 anos de serviço. Eu recebo tempo de serviço. O tempo de serviço, né? Porque o seu tempo de serviço, ele era superior a sua disponibilidade prevista lá, né? Que seria o seu tempo de serviço está em quantos por cento? Tá 20%. 20 anos 20%, que eu... A sua disponibilidade seria em torno de 16%, não é isso? Aí ficou maior que o tempo de serviço, no caso. Então, assim, nesse sentido também, o que eu sempre falo assim, ó, para mim, particularmente, eu entendo que buscar a disponibilidade militar seja mais fácil do que o militar que tem disponibilidade militar comprovar lá o tempo de serviço dele pelo direito adquirido. Por quê? Porque o senhor está aí com o seu tempo de serviço normal. Aí, o senhor vai fazer o quê? Demonstrar o quê? Que existe uma lei lá, 13954, no artigo 8º, que criou um adicional de disponibilidade militar, que vai cobrar do senhor o quê? A sua dedicação exclusiva, não é isso? O senhor deverá estar, se for convocado, só que não recebe para isso, né? Então, nesse sentido, eu penso que para o militar que recebe tempo de serviço, buscar disponibilidade é só a lei. Não vai falar que é um direito adquirido, né? Vai falar, não. Pois não. Eu também, a lei me abrange no caso que o senhor tocou aí, que eu sou reformado de doença grave. Eu tive um câncer, eu tinha 28 anos e 9 meses de serviço. Eu estava na ativa ainda. Aí tive um câncer, fui para um posto acima. Foi como segundo tenente. Agora tem esse problema aí que eles podem, né? Como o senhor falou. Eu já tenho 10 anos já que eu faço. Eu só acompanho, né? Isso. Não. Assim, nós estamos esperando o decreto, né? Será publicado um decreto que vai regulamentar essa matéria aí. Eu acredito que, assim, provavelmente isso vai ser para pegar ali, para trazer o quê? Aqueles militares que têm um certo tempo ali, pouco tempo, né? 3 ali, no máximo 5, talvez, um tempo curto, dependendo do caso, né? Porque nós temos militares que são reformados, que eles já estão numa situação que já se sabe que a situação é irreversível, né? Como nós conhecemos companheiros nossos que são reformados de uma situação grave, então isso não volta. Mas talvez ali estejam ali buscando ali. Mas não corre o risco de falar, doutor, não corre o risco de falar que eu já estou curado, não? Porque eu tenho 10 anos. Não, 10 anos não. Bom, se tiver curado, assim, graças a Deus, mas o senhor ficou fora do quartel há muitos anos, né? Então, assim, isso foi por conta de uma doença. Então, provavelmente vão ter ali parâmetros ali, vão ver objetivamente ali como trazer essas pessoas ali, entendeu? E mesmo assim já está consolidada a sua situação, né? Com 10 anos.
Então, eu não creio assim que vai alcançar o senhor e nem aqueles que já têm um tempo maior, um tempo ali já igual do senhor. Enfim, isso aí é algo... Dessas autoridades, a gente pode esperar tudo, né, doutor? Pode, não. E é qualquer coisa ali que eles possam querer trazer para alcançar a gente ali. Enfim. Então, esses generais, você pode vir por dentro. Vem pra gente, vem com tudo. Então, assim, ó, nesse ponto aqui, eu já vou abrir também para as pensionistas, porque nós sabemos que o adicional de disponibilidade militar ele foi extensivo às pensionistas. Né? Nós estamos sabendo, algumas senhoras estão recebendo o adicional de disponibilidade militar, né? As pensionistas das Forças Armadas. As pensionistas de forças auxiliares, pensionistas do antigo dos estados ou do DF, ou do antigo DF, essas têm assim outras situações ali que não são alcançadas ali pelos adicionais. O que tem na lei 13954, que eu vou depois colocar, que vai assim servir para todas as pensionistas, quando eu voltar aqui para no artigo 4º da lei 13954. Mas assim, no o adicional de disponibilidade militar, ele alcançou algumas pensionistas militares que o instituidor estava naquela situação ali, por exemplo, ali era um suboficial, um subtenente, deixou 30% de tempo de serviço. E aí a disponibilidade do subtenente ao suboficial e do coronel, que é igual, 32%. Aí essa pensionista passou a ganhar 32%, entendeu? Então nesse ponto aqui também nós temos algumas pensionistas que recebem disponibilidade militar e temos outras que só recebem tempo de serviço. Nós não temos ainda, não tenho conhecimento de nenhum caso de pensionista que esteja acumulando. Então, assim, não temos ainda nada nesse sentido. Também não desconheço também que tenha sido realizada alguma demanda nesse sentido, mas é algo que também foi extensivo às pensionistas militares. As pensionistas que não recebem com vedação constante na lei 13954, aí são as pensionistas especiais, né? Tá lá, tem uma ressalva lá, tem lá pensionistas de ex-combatentes, com a pensão lá regida pelas leis tais, lá não também pensionista especial não recebe. Enfim, então assim, o tempo de serviço militar e disponibilidade militar trouxe muita controvérsia que ele vai ser resolvida só no judiciário, a não ser que o governo faça aí também, né, traga uma reparação aí nesse sentido. Depois disso aí, nós vamos cair no artigo 9º, que vai falar do adicional de habilitação, né? O adicional de habilitação também é um outro que trouxe muitos problemas também. Ele faz ali, nas Forças Armadas nós temos ali, tínhamos, né, assim, temos porque só a partir do pagamento de julho que sai em agosto que vai ter a primeira alteração, mas por enquanto ainda está vigorando ali os adicionais de 12%, para formação, 16% para especialização, 20% para aperfeiçoamento, e 25% para altos estudos 2, né, e 30% para altos estudos 1. Mas o que acontece ali hoje? Vai ter uma majoração, né, desses adicionais, ali num tempo de 2 ou 3 anos, vão progredir até o máximo. Quem recebe o adicional de 16% vai concluir, vai finalizar com 27%. Quem recebe 20 vai chegar a 47. Quem recebe o 25 vai chegar a 67, para 67. E quem recebe 30 vai chegar a 73. É o tempo de serviço não habilitação? Eu não entendi? É a habilitação. A habilitação adicional de habilitação, ele é em função dos cursos do militar, do que o militar tem, né, o militar enquanto vivo, ou então quanto falecido instituidor. Então hoje, por exemplo, militares e pensionistas que recebem ainda desse contra-cheque de pagamento de junho, né, que é o de julho ainda vai sair. O de junho, apesar de ele já ter sido divulgado, mas o que vale, o atual nosso é o de junho, que está no julho, é assim. Quem recebe 12% de habilitação não vai ter acréscimo algum. Então isso aí, nesse ponto, eu acho que é a maior injustiça. Né? Algo assim. Porque se eu entendo que quem ganha 30%, que é alto estudo, daqui a 3 anos, vai receber 73%, não é razoável. Isso aí para mim chega a ser vergonhoso. Algo assim que, poxa, né? Não é aceitável que aquela categoria que ganha 12% ali, que é destinada à formação,
E aí aqui nós temos que ter o seguinte, nós temos os militares sabem disso aí, né? Que às vezes o militar ele só fez formação, não fez outra porque não foi aberto outro curso, entendeu? No caso dos sargentos dos quadros especiais do Exército, quadro especial da Aeronáutica, os QESA e o QESMA lá da Marinha, no máximo ali eles conseguiram ali um ou outro ali fazer o quê? Uma especialização. Então hoje eles ganham 16%. Mas eles não tinham nenhuma possibilidade de fazer progredir por 20%, que é o de aperfeiçoamento. Aí vamos imaginar também, ainda que seja um militar que fez escola lá, sargento que fez a ESA lá, mas que esse sargento foi a óbito lá e deixou uma esposa. Esse sargento ele só deixou 12%. Então essa viúva só vai receber 12% a vida toda, entendeu? Então isso é um fato. E isso é muito duro, entendeu? Porque assim, aceitar que alguém vai passar de 30% para 73%, enquanto outros ganham 12% e vão ter 0%, isso aí para mim é vergonhoso, né? Então assim, eu que estudo essa matéria aí, que discuto isso aí, fala onde eu tiver que falar, porque é vergonhoso, né? Então assim, hoje assim, as pensionistas que recebem 12% só vão ter 12% até ter outra lei que vai mudar isso aí. As outras ali vão ter uma pequena reparação. Então o adicional de habilitação foi nesse sentido. Ele foi injusto porque não há uma proporcionalidade neles ali, entendeu? Tanto é que se pegar os dois últimos lá, quem ganhava 25 vai para 67 e quem ganhava 30 vai para 73. É como se estivesse ali bem casado, bem juntinho, né? Poxa, mas eu particularmente, eu ganho 20. Vou passar para 47. Olha a diferença que tem do meu para o 73. Se a diferença anterior era o quê? Era 10. 30 e 5. Então isso o quê? É algo que não há critérios objetivos e também é uma outra demanda que se o governo não reparar isso aí, vai ampliar o número de demandas judiciais, com certeza. Porque hoje, em pleno 2020, nós estamos fazendo essa reunião aqui, depois vamos postar no Facebook, no YouTube, outras pessoas estão fazendo também, outros advogados, e vão passar os direitos de cada um, né, dos integrantes da família militar. Então, assim, na questão da adicional de habilitação, se alguma pensionista tiver alguma dúvida, seja das Forças Armadas, nesse ponto, assim, ela vai ser igualzinho ao que eu falei ali. Senhora Catarina, a senhora quer falar aí? Fica à vontade. Eu só queria fazer uma pergunta, uma curiosidade, doutor. Né, o meu marido era cabo antigo da FAB. Ele não passava nos exames por problema de saúde. Né? Mas ele chegou aí dar aula lá em Guaratinguetá, se eu não me engano. Né? Ele ia para lá dar aula. E quando ele faleceu, ele foi para terceiro sargento especialista. Aí eu não entendi. Aí hoje a senhora deixou uma pensão para a senhora, né? O Instituto deixou uma pensão de terceiro sargento. Terceiro sargento, isso. Terceiro sargento. Aí, assim, nessa pensão, provavelmente ali, o adicional da senhora aí deve ser de 12%, não é isso? Não, 16%, especialista. Ele fez o especialista, então, 16%. Então, a adicional de habilitação da senhora vai progredir até 27%. Entendeu? E nesse caso aí, entendeu? Então, 27%, mas assim, vai tendo aí uma progressão. Mas é o que eu falo assim, não há uma proporcionalidade, né? Mas o que eu quero saber é o seguinte, existe cabo especialista? Existe o cabo, todos os cabos, né? Porque assim, nós temos os cabos que são profissionais, por exemplo, os QESA, a aeronáutica, não sei se ainda tem alguma, o Exército, as últimas turmas estavam sendo movidas com os sargentos quadro especial. O especialista é porque ele fez uma especialização, então ele fez um curso a nível de especialização, né? O seu esposo fez uma especialização. Isso, em armamento. Armamento. Então ele fez aquela especialização e ele passou a ganhar na época 4% a mais, que aí ele chegou ao percentual de 16%. Assim como nós temos vários colegas, assim, por exemplo, o sargento, tanto o QESA como o QE, o QESMA, imagina que um sargento dos quadros especiais, que em regra eles têm 12%. Mas se um sargento desse, um companheiro desse, ele faz... porque assim, eu sempre pontuo assim, os quadros especiais, eles ingressaram pelo serviço militar obrigatório. No Exército, nós tivemos, ali a exigência era ensino fundamental ali. O que eu lembro é isso aí, porque quando eu ingressei no Exército, como sargento,
o que me foi pedido foi o ensino fundamental. Para eu fazer prova para a escola de Sargento das Armas foi o ensino fundamental. Então tudo vai passar o quê? Vai passar pelo o requisito que o militar cumpriu quando ele ingressou. Ó, no meu caso foi o ensino fundamental, mas eu lembro que eu tinha soldados na época, na década de 89, quando a minha primeira turma de formação formei soldados, 89, e tinha soldados lá que não tinha nem a quarta série, quinta série, porque e já na aeronáutica, eu me alistei na aeronáutica em 84, era exigido lá o ensino médio já. Na aeronáutica eu entrei com o ensino médio, quando eu fui fazer a prova de sargento do exército era ensino fundamental. Então tudo vai depender como o militar entrou. Se ele entrou com o ensino fundamental, quando ele fez o ensino médio, e ele aplicou esses conhecimentos nas Forças Armadas, lá onde ele trabalhava, isso sim é considerado uma especialização. Entendeu? Se esse militar do quadro especial, ele fez um curso, uma faculdade, uma graduação, e ele usava essa graduação em proveito da força, isso também já é o quê? Um aperfeiçoamento, porque vai ser algo a mais. Então, assim, tudo tem que ser estudado dentro do caso concreto ali e se colocar buscar lá a medida provisória de 2015, que foi quem trouxe essa modificação, e agora a lei 13954, que ela foi quem ampliou essa diferença. Porque, como eu falei assim, ó, antes era o quê? Era 12%, 16%, 20%, 25%, 30%. Do maior para o menor dava o quê? Dava 18%. Se nós fizermos uma escala aqui na progressão e ver agora, hoje, o menor está 12% e o maior está 73%. Então nós estamos 61%. Então, e isso é um absurdo. Porque alguém ficou estagnado e outros aumentaram muito mais. Não houve uma progressão. Porque o certo seria o quê? Todos progredindo na mesma proporção. Pelo menos um pouco que eu estudei de matemática ali, que eu lembro. Então, assim, nesse sentido. Então, assim, a questão da adicional de habilitação também é outro ponto que os colegas estão buscando. A questão dos altos estudos que vieram, por exemplo, no Exército lá. O curso de habilitação ao quadro auxiliar de oficiais, que hoje é o requisito para ser promovido ao quadro auxiliar de oficiais. Mas que até minha turma, quando eu fiz o CAS, já habilitava a sair tenente. Então, assim, isso também nós já temos algumas sentenças procedentes, né? Nesse caso, os militares estão buscando. A Marinha Aeronáutica, salvo engano, só no ano passado ali que eles começaram a ter, os graduados a ter a possibilidade de fazer um curso de altos estudos, porque não tinham. Entendeu? Então também eles certamente irão buscar reparação. Por quê? Porque eles não fizeram também o curso de altos estudos por omissão das Forças Armadas. As Forças Armadas foram omissas porque a medida provisória 2215, lá em 2000, ela já tinha essa previsão de quê? De que nós deveríamos ter curso de altos estudos. E já se sabia que teria que ter curso de altos estudos para praças também, graduados, que pudesse fazer. Porque para os oficiais sempre tiveram a possibilidade de fazer um curso de altos estudos ali, entendeu? E eu lembro ali, rapidamente aqui nesse ponto, que em 2015 ou 2016, o Exército Brasileiro, através de uma portaria, eles fizeram uma equivalência de cursos entre o curso de mestrado, lá da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, da Exalc no Rio de Janeiro. Existe lá o mestrado em Operações Militares, que é um curso de altos estudos 2, né, que conferia 25% de adicional. O Exército pegou por uma simples portaria e falou, olha, todos os cursos de aperfeiçoamento de oficiais realizados até o ano 2000, dezembro de 2000, a partir de hoje eles equivalem ao altos estudos 2. Eu lembro que os colegas lá, eu trabalhava lá na época lá no processamento de pagamento de nativos e pensionistas, nós recebíamos aqueles senhores lá, oficiais, que vinham lá com as folhinhas de alterações dele lá, eu fiz o ESAO em tal ano, tal, e todos foram reconhecidos como altos estudos 2. E, consequentemente, as suas pensionistas, né? Daqueles que já haviam falecido, então, foi feito dessa forma assim. Isso aí é fato verídico. E eu trabalhei nessa missão, porque eu estava nativo, era subtenente, e nós fazíamos o quê? Preparava ali para fazer o quê ali? Os colegas que estavam na carteira queriam encaminhar isso para Brasília para ser implantado lá, e todos foram. Enfim. Doutor então, Gilson. Pois não. Só mais uma pergunta. Pois não, senhora Catarina. O senhor sabe o que é a vantagem individual? Aquela vantagem, aquela que vem para fazer uma complementação, né? Então, assim... Não. Quando o meu marido faleceu, o meu filho ainda pequeno, ele
recebia essa vantagem individual. Era mixaria, mas recebia. E eu também passei a receber essa vantagem individual, que foi tirada no meado do ano passado. A senhora é pensionista da aeronáutica, né? Da aeronáutica. E eu gostaria então, muito de saber que vantagem individual é essa. Olha, eu conheço, salvo engano, que deve ser essa que eu estou falando, ela é a nós chamamos de VPN. A vantagem é uma vantagem ali individual, no que sentido? Quando há uma redução ali do valor nominal ali da remuneração do provento ou da pensão. Por exemplo, isso acontece muito com cabos soldados. O cabo soldado, ele não tem a estrutura do contra-cheque que tem sargentos, graduados e oficiais, né? E quando há uma mudança ali, algo que reduz ali a remuneração bruta, nós fazemos o quê? É implantado um valor dele lá, uma vantagem individual, VPN, vantagem pecuniária nominal, que é para aquela pessoa ali, para aquele militar, e ele vai fazer o quê? Ele vai manter o mesmo valor nominal da remuneração dele, se ele estiver na ativa, do provento, se ele for um militar inativo, ou da pensão militar, se for uma pensionista. Então, assim, o que a senhora certamente está falando aí é que ele teve ali, aconteceu alguma mudança no sistema de pagamento, alguma vantagem foi criada, foi retirado algo do contra-cheque dos cabos dos militares, de cabos de soldados, que normalmente é com quem são os que recebem essa vantagem. E aí, o sistema de pagamento, tanto do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, as rubricas que nós temos lá, é porque não pode haver, isso aí é até constitucional, né? A irredutibilidade, né, dos vencimentos lá está na Constituição. Ninguém pode, o funcionário público ele não pode ganhar menos do que ele ganhava. Então, assim, se seu esposo lá, na época ele ganhava um valor, vamos supor, botar um exemplo, R$100 ali, né? R$100. Houve uma mudança no sistema, como nós estamos tendo agora com a Lei 13.954, que foi criada uma outra configuração, algo novo, que foi retirar dele lá, retirou desse militar que ganhava R$100, R$10. O que acontece? Esse militar ele não pode passar a ganhar 90. Porque não pode reduzir o quê? É o valor nominal, o bruto dele ali, na configuração dele ali. Aí é feita essa vantagem individual. Quando a pensão passou para a senhora, porque a pensão ela é igual ao quê? É igual a remuneração ou provento do militar. Então a senhora ganha, a princípio, igual ao que o seu esposo deixou. Se pudesse pegar ali, com uma exceção outra ali, o contra-cheque da pensionista, a gente vai pegar o quê? O que o militar em vida recebia e transferir para essa pensionista os direitos que o instituidor incorporou ao patrimônio dele, como nós falamos. Então, assim, no caso da senhora, provavelmente, assim, algo foi reduzido lá, na remuneração do seu esposo, lá, e por isso ele teve essa vantagem individual. Quando ele faleceu, passou a pensão para a senhora passou também a fazer jus desse valor. Mas para isso, assim, para eu dar uma resposta assim, conclusiva, eu preciso que a senhora depois possa passar maiores informações para que eu possa daí falar, não, realmente foi isso. Porque se eu vendo assim, analisando o título de pensão da senhora lá, eu consigo verificar isso aí e o contra-cheque da senhora, tá ok? Eu vejo direitinho isso para a senhora. Então, eu vou mandar para você, então. Eu vejo direitinho para a senhora. Então, assim, nesse ponto aí, já que... E assim, e aí, indo agora para o ponto das pensionistas, né, para as senhoras pensionistas, que a gente vai falar do artigo 4º da Lei 13.765, que são as mudanças ali que alcançaram as pensionistas, o que a gente vem falando, que a primeira, né, foi as pensionistas hoje contribuem, né, hoje elas contribuem com 9,5%, com 11% e com 12,5%. A partir de 1º de janeiro de 2021, nós teremos um acréscimo de 1% na nossa alíquota lá de 9,5%, né? Então os militares nós passaremos a contribuir com 10,5%, e as pensionistas militares irão contribuir com 12%, né? E 13,5%. Isso a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, assim, isso aquelas principais mudanças que nós tivemos para as pensionistas foi essa contribuição da pensão militar, porque é uma contribuição que ela veio assim, onerar ali um orçamento, né? Que todos nós temos um orçamento da nossa família ali, né? Nós ganhamos um valor, se não tem reajuste, mas também a gente tenta manter ali. Mas quando o governo vem e cria, tributa já nosso provento, nossa remuneração, nossa pensão, nós acabamos recebendo menos, né?
E o fato é que as pensionistas foram sobrecarregadas ali muito. Nós tivemos casos de pensionistas que já estavam recebendo ali os 30% ali mínimo, que é o direito que ela tem de receber, 30%, que ela estava já comprometida os 70%. E com a pensão militar, simplesmente os órgãos pagadores entraram nos contra-cheques das pensionistas, implantaram o 9,5%, 11% ou 12,5%, e retiraram um consignado lá, um empréstimo, né? E a pensionista também tem um outro problema, que é junto com as instituições lá, né? Os bancos financeiros que tem aquele compromisso. Enfim, houve um grande, assim, as pensionistas talvez um grande prejuízo para elas, né? E isso aí a gente espera que também, assim, possa se ter uma reparação aí. Agora, eu gostaria, assim, já que queria ver se alguma das pensionistas quer fazer alguma colocação, alguma das colegas aí, que queiram colocar, ficar à Eu quero vontade. perguntar de novo, doutor Gilson. À vontade, à vontade. Nesse problema das pensionistas, né, muitas estão ganhando 20% ou menos. Né? E no caso delas, né, apesar da Força Armada colocarem alguns empréstimos em estoque, os bancos estão tirando da conta delas. Né? E no caso delas, né, nesse caso aí, vai ficar o seguinte, né? As Forças Armadas tocou os empréstimos e os bancos estão tirando das contas. Né? Aí eu gostaria de saber o seguinte, como é que ficaria a situação delas em relação a esses contratos? Já que mal ou bem está sendo quitado na força. Assim, tem alguma... Oi, é o meu... Deixa eu ver se é o meu microfone. Oi, é o microfone aí que está dando a microfonia aí. Então, assim, o que acontece? Essa questão ali do contra-cheque ali, né, de ter 30% mínimo, isso aí nós vamos encontrar o fundamento lá na medida provisória 2215, no artigo 14, parágrafo 3º, né, e está lá mais ou menos assim, ó, os militares das Forças Armadas têm o direito a receber no mínimo 30% da sua remuneração ou proventos, né, remuneração se for da ativa, proventos se for inativo. Assim, nós não tem lá, em nenhum lugar vai citar pensionista lá, né? Mas, como eu já falei em outras reuniões, já há uma jurisprudência do STJ no sentido de que a medida provisória 2015 é aplicável sim às pensionistas. Então, por ser aplicável à pensionista, elas também não podem receber menos que 30% da pensão militar. E dessa forma, nós temos lá os descontos, né? São os descontos obrigatórios e aqueles facultativos. O obrigatório é o FUSMA, o FUNSA, o FUSEX, é o desconto da imposto de renda e agora o desconto da pensão militar, né? Que é a contribuição para a Previdência Militar. Para implantar, quando nós temos que implantar um desconto obrigatório no contra-cheque de um militar ou de uma pensionista, existe ali, tem ali sistemas, né? Eu não sei qual é o que está sendo aplicado agora, mas eu lembro que quando eu estava na ativa, nós tínhamos lá um sistema que era chamado ali de SysConsig, sistema de consignações lá, que esse sistema ali, ele tinha uns parâmetros lá que ele aleatoriamente ele excluía um desconto lá, ele ia lá e buscava lá o desconto ali, ou era o mais recente ou o mais antigo, retirava esse desconto do contra-cheque do militar ou da pensionista, e implantava o desconto obrigatório, né? Mas assim, era mais comum nos militares implantar o desconto obrigatório. No caso das pensionistas, elas também não podem, assim, as senhoras não podem receber menos que 30% pela previsão lá da medida provisória 2015. Então, os órgãos pagadores das Forças Armadas, eles entram nos contra-cheques e aí eles têm lá parâmetros, assim, eles não vão retirar esse aqui, não, tem lá critérios lá que eles usam lá para poder não beneficiar toda uma sistemática mesmo para não ter benefício de A ou de B. E retiram ali. Retirou o empréstimo, o certo é o quê? Aí o órgão de vinculação da pensionista avisar e encaminha ofício para esse banco lá e informa que para que se cumpra o artigo 14, parágrafo 3º da lei da medida provisória de 2015, essa pensionista está sendo retirada daquela consignação. Agora,
fica também lá, aquela margem fica retida, né? Assim, a senhora da aeronáutica deve ser falar do estoque, o fato é que elas ficam retidas ali. Então, assim, ele vai retirar aquele empréstimo, mas a pensionista ela não poderá fazer outro enquanto não ter a quitação daquele valor lá, daquele empréstimo. Mas o que acontece? Se a pessoa já estava endividada, já tem um problema ali financeiro, agora ela tem um maior, porque ela deve para o banco e deve para o governo os 9,5, 11 e 12,5. Só que o governo tem prioridade, né? Tem precedência, e o governo já jogou o dele, né? Então o governo vem e implanta o dele, ele quer o dele primeiro, que é um desconto obrigatório. E as pensionistas, restará o que ela poderá fazer? Também, assim, eu já venho orientando outras pensionistas também, procurar o banco e tentar renegociar essa taxa de juros, porque nós sabemos que a taxa lá da Selic, né, do Banco Central, ela foi reduzindo, ela está hoje talvez uma das mais baixas nos últimos anos. Provavelmente esses empréstimos, quando foram realizados, nós tínhamos uma taxa de juros muito maior, superior, né? E aí, também eu oriento que as pensionistas procurem o banco e possam ali fazer uma renegociação para que possam ter uma taxa de juros menor e aí um prazo maior, assim, enfim, porque essa dívida ela não vai sumir, ela vai estar lá, né? A dívida pensionista. As Forças Armadas, a Força Armada implantou o desconto obrigatório e passou a responsabilidade agora vai estar na mão da pensionista, ela que vai ter que procurar o banco ali, o banco vai procurar a pensionista e vai ficar aquela situação para que seja quitado. Aí, assim, uma vez que é quitado esse empréstimo, aí a instituição financeira, ela informa o órgão, né? Ela informa o órgão pagador, e aí aquela margem volta, né? Por isso, assim, que tem a questão de margem ali, se vai poder fazer um novo empréstimo ou não, né? Então é sempre nesse sentido. Ok? A senhora Catarina, deu para a senhora entender, conseguir explicar mais ou menos para a senhora aí? Vou abrir aqui, acho que o meu que está dando um problema aqui. Acho que... Então as Forças Armadas não têm responsabilidade nenhuma em cima do que os bancos estão fazendo com os pensionistas. Olha, nesse sentido, como funciona? Há todo um credenciamento junto aos órgãos públicos, né? Não só de Forças Armadas. É um credenciamento também. Vamos supor assim, ó, alguém que é vinculado lá ao INSS, lá, né? Autarquia Federal, INSS, um aposentado ou pensionista quer fazer um empréstimo. Daquelas financeiras que estão lá, que são credenciadas junto ao INSS. Então, assim, há um credenciamento. No caso das Forças Armadas, são instituições financeiras que são credenciadas, que estão lá, que podem operar ali e fazer desconto. Por exemplo, quando um militar, uma pensionista vai a um banco, e esse banco é credenciado junto às Forças Armadas, aos centros de pagamento, as Forças Armadas, elas verificam a margem daquele militar ou pensionista, estando de acordo, a instituição estando credenciada, a pensionista, está tudo de acordo ali, é feita essa consignação em folha de pagamento, né? Que nós sabemos que é o quê? Que é uma modalidade de empréstimo com uma taxa de juros bem menor, né? Por quê? Porque a inadimplência ali, no caso, é reduzida, né? Porque vai estar lá no contra-cheque, não tem como militar ou a pensionista excluir isso aí, vai ficar lá preso ali. Agora, isso é o fato ali, tudo é feito assim, dentro da lei, todo mundo é credenciado. Agora, acontece que tem a lei que fala, lá a medida provisória 2215, essa que eu vi falando aí para a senhora não esquecer, no artigo 14, parágrafo 3º, vai falar que o militar não pode receber menos que 30% da sua remuneração do provento. E aí, nós temos que fazer a leitura também. As pensionistas não podem receber menos que 30%. Isso aí não está escrito lá, mas é a leitura que nós fazemos a partir da jurisprudência do STJ. Então, assim, as Forças Armadas têm que cumprir a lei. Então, quando elas vão cumprir, porque, por exemplo, a pensionista não pode receber menos que 30%. E lá o centro de pagamento ele tem que cumprir. Ele cumpre. O que ele faz? Ele entra no contra-cheque, ele retira aquele empréstimo consignado, informa a instituição, certamente eles informam,
E aí informa também a pensionista ou o militar. Aí cabe o quê? Aí cabe assim, aí já é um contrato, né? Aí aquele contrato ele vai ser, é o que eu falo, tem que ser renegociado, tem que ser repactuado, né? Os contratos têm que ser repactuados, porque aconteceu um fato novo ali, né? Que as pensionistas não contavam, e agora vai ter que ser repactuado. Mas assim, e o que eu falei, nós temos hoje uma taxa Selic, a taxa de juros hoje no Brasil, uma das mais baixas. E aí cabe o quê? Uma negociação, né? Eu sei que às vezes para a senhora pensionista, ou às vezes para o militar mesmo, é difícil fazer essa negociação, mas aí eu aconselho sempre buscar profissionais, pessoas que poderão interceder, que poderão, de alguma forma, auxiliar essa renegociação desse contrato, que é um contrato, né? Por exemplo, a pensionista e o banco, eles pactuaram alguma coisa, ó, eu vou fazer um empréstimo, vai custar tanto a taxa de juros. Só que aconteceu um fato novo, né? O governo criou uma previdência militar, uma pensão militar, que isso fez com que fosse excluído do contra-cheque. Então, não é que a Força Armada, elas têm responsabilidade, só que ela tem que cumprir a lei quando ela tira o contra-cheque. Agora, cabe uma negociação ali, buscar o banco e falar, e se acertar como vai ser refinanciado isso aí, né? Uma taxa de juros menor, nesse sentido aí. Mas isso aí acontece em militares, isso pode acontecer em qualquer órgão público que trabalha com consignação em folha de pagamento, né? Porque é nesse sentido aí. Então, assim, deu para esclarecer aí, senhora Catarina? Eu vou abrir aqui, acho que é o meu que está problemático, o meu microfone. Alguma das colegas querem contribuir aí nesse sentido aí, na questão de... Então, boa noite a todos. Está dando microfonia, né? Eu vou tentar pedir aos colegas, se fosse possível, para desligar o microfone. E quem tiver ligado, de repente facilita. Então, vamos ver se vai melhorar um pouquinho. Acho que melhorou. Né? Então, boa noite a todos. Eu sou a doutora Daniele, eu sou aqui do Rio de Janeiro. E o que eu acho importante, que tanto os militares como também as pensionistas, que elas tenham a noção de que já se foi o tempo aonde os militares, as pensionistas, acreditavam que as forças, né, faria o papel dela no sentido de que tudo viria certinho em seus contra-cheques, de tudo que lhe era de direito, né, seria colocado da forma correta, né? Já há um tempo atrás se tinha esse pensamento de que não se precisava analisar nada, não se precisava, de repente, buscar o direito frente a que a força, de alguma forma, era justa, era correta. E hoje, inclusive até com o vigor da 13954, se foi possível perceber que não é bem assim a história, né? Então, os militares, os pensionistas, elas precisam estar atentos aos seus direitos e atentos no sentido de procurar ver se os seus contra-cheques eles estão corretos, se os adicionais que no caso das pensionistas, né, que o instituidor teria direito, se foi aplicado correto, se foi aplicado dentro do percentual correto, porque acontece muito de quando a gente vai analisar um contra-cheque junto com o título de pensão, embora até tenha o adicional, mas nem sempre ele está no percentual correto. E a mesma coisa acontece com os militares, né? Hoje existe o planejamento previdenciário militar, onde se é possível, na verdade, analisar se o seu contra-cheque está com os adicionais devidos, se, na verdade, fazer uma projeção com relação às licenças não gozadas, de repente, no caso também das pensionistas, a possibilidade de uma isenção de imposto de renda. O que vai acontecer? A Lei 13954 ela entrou em vigor, né? O que se pode fazer juridicamente ela é nova, né? Diante dos estudos, a gente tentar, através de tese, combater
a aplicação dela, o que a gente tem visto ainda com essas ações de acumulação de adicional, né, que a gente tem tido procedência, né, e diante disso, o que se pode fazer falando de um modo em geral para as pensionistas? Minha bateria vai. O que se pode fazer nesse primeiro momento é analisar os contra-cheques, né, de forma que se tente, se for o caso, corrigir falhas, erros com relação aos adicionais, para que assim a gente consiga aumentar, inflar os valores recebidos, tá? Esse seria uma primeira análise. Em contrapartida, existe sim uma tese para uma tentativa de retirar os descontos, né? Mas é uma tese que precisa ser discutida juridicamente, né? E isso vai demandar um tempo, mas se também não se der o pontapé inicial, não se vai chegar ao objetivo final. E, em terceiro momento, se pode sim, como o doutor Gilson acabou de falar, e essa é uma parte muito importante, nos contra-cheques, tanto dos militares, né, quanto das pensionistas, tem os descontos obrigatórios, né? E tem os descontos, na verdade, autorizados, que no caso do consignado, são autorizados por vocês. E aí houve agora, com a entrada em vigor da Lei 13.954, uma situação que fugiu, na verdade, aquilo que vocês combinaram quando contrataram o consignado. E, diante disso, trouxe um fato novo. Um fato novo que, na verdade, não foi as pensionistas e nem o militar que deu causa a isso. Porque, na verdade, eles não tiveram conluio para que viessem os descontos. Então, foi um fato atípico, um fato diferente. E, diante disso, é sim possível discutir, ainda que seja judicialmente, ou ainda que seja administrativamente, a possibilidade dessa reestruturação de forma que traga uma segurança e uma tranquilidade nos contra-cheques de vocês. Então, são 3 hoje, né, as possibilidades para tentar melhorar a situação que é vivenciada por vocês. A questão de analisar o consignado, a questão de verificar a parte dos adicionais, uma isenção de imposto de renda, um auxílio em invalidez, dependendo da situação do caso concreto, e também uma terceira possibilidade é a tese que, na verdade, ainda vai ser analisada juridicamente. Assim, eu tentei explicar, espero que vocês tenham entendido, né, a possibilidade real, né, para que vocês possam saber, ó, qual o caminho que eu tenho a seguir. São esses, né, hoje, os caminhos que vocês podem seguir para tentar resolver a situação. Buscar um profissional que entenda, competente, que você tenha confiança, e tentar buscar esses 3 caminhos que é hoje o possível. Claro que com o passar do tempo, com as sentenças, com as ações judiciais que vão estar tramitando, eu preciso pegar meu carregador, gente, senão vai acabar minha bateria. E essa seria a situação. Acho que eu me fiz entender. Alguém com alguma dúvida? Conseguiram entender? Perfeito, doutora. Eu quero falar. Eu preciso só pegar. Pode falar. É porque minha bateria vai acabar. Deixa eu só... eu vou sair um minutinho, doutor Gilson vai ouvindo, que eu vou só pegar aqui o meu carregador. Isso. Tá bom? Só um minutinho. Então, assim... à vontade. Quem é que pediu para falar, fica à vontade, por favor. Quem deseja falar das senhoras pensionistas? Eu de novo, doutor Gilson. Pode falar, senhora Catarina, à vontade. Como o senhor falou, cabe às pensionistas, os militares entrar
em contato com as financeiras e bancos e fazer um acordo. Mas, como eu vejo lá no grupo, né, os bancos estão entrando nas suas contas e pegando dinheiro, qualquer valor que tiver para poder quitar alguma prestação, né? E eu quero saber o seguinte, quando o banco pega algum valor da conta das pensionistas, eles repassam para as Forças Armadas, né, para dizer que está sendo quitado alguma coisa? Olha, assim, ó, eles estão entrando ali, quer dizer, isso aí tem um contrato, né, está sendo cumprido, a gente pode até depois verificar essa questão aí de como eles estão entrando aí, retirando o dinheiro ali, se está sendo indevido ou não, né? A gente tem que posso pode explicar verificar para isso ela? aí. Oi, pois não, pode falar, Posso senhora. explicar para ela? Pode explicar. Dona Catarina, para o Oi. banco poder tirar algum valor da conta da senhora de pessoa física, somente se a senhora fez algum empréstimo na instituição bancária a qual a senhora tem conta. Se a senhora fez um empréstimo além dos seus 30% de consignado, que é lei, que tem no seu contra-cheque autorizado pela sua fonte pagadora, a senhora terá esse desconto, sim. O banco terá essa autorização, sim, porque a senhora assinou um documento com eles para que eles possam fazer isso. Sim, tudo bem, essa parte aí eu entendi, eu já entendi. O que eu estou dizendo... As Forças Armadas não têm nada a ver com aquilo que a senhora superou de valor que a senhora teria direito a ser descontado se fosse consignado na fonte. Até onde é consignado na sua fonte, eles são responsáveis e corresponsável naquilo que acontecer. Agora, como a senhora fez um empréstimo no seu banco, onde a senhora recebe e a senhora fez sem a sua margem, o banco tem todo o direito de tirar, seja R$10, R$20, que cair na sua conta e a senhora não tirar ele antes do banco. Isso é para todas as pessoas que utilizou fora da sua margem. Vai acontecer, porque quando a senhora faz um empréstimo bancário que não é no consignado, ou a senhora fez por algum motivo que a senhora recebeu alguma coisa a mais, aumentou sua margem de consignado e depois foi retirado, o banco tem um documento que a senhora assinou, dando a ele pátrio poder para que ele possa agir dessa forma. Entendeu? Então, não tem nada a ver com a sua fonte pagadora. A senhora entendeu? Nossa. Assim, assim, tem mais, alguma das outras colegas querem falar alguma coisa, se pronunciar aí, que a gente já está caminhando para o final, mas se tiver alguém que queira fazer algum questionamento, que queira falar, a gente está à disposição para... Então, assim, doutora Selma, doutora Márcia, doutora Karina... Só complementando a boa noite, meu nome é Selma Carvalho, sou advogada aqui em São Luís do Maranhão, faço parte da equipe do Dr. Gilson. É um prazer estar aqui à noite hoje com vocês, esse apoio, esse suporte aí com o Dr. Gilson, sempre brilhante, né, nas explanações dele. Só completando a fala da doutora Daniela em relação à implementação, à melhoria, né, no caso da remuneração, essa análise do plano previdenciário que é muito importante, porque muitas das vezes a gente confia ali na instituição e às vezes não é de má fé que há ali um erro administrativo na análise e na questão dos percentuais, né? E é bem comum a gente identificar esses erros. Nós tem também, né, que é uma ação que o militar pode buscar e as pensionistas também em busca de ter esse direito, que é a questão da ação da PASEP. A ação do PASEP, vocês sabem que naquele intervalo de 88 e 89, aconteceu um fato que foi retirado esse valor lá do Banco do Brasil, foi aplicado em outro local, e quando retornaram ou não retornaram com os percentuais corretos, né? Então, existe essa ação, existem 3 teses, praticamente, a tese de quinquenal, né, que são 5 anos contados a partir da reforma,
ou do saque do PASEP, então quando são 5 anos, é uma ação mais rápida, mas também nós temos a tese de 30 anos, que apesar de ser uma ação um pouco mais demorada, porque a União, nesse caso, ela recorre até o STJ, mas nós estamos obtendo êxito também. Tá? A gente, futuramente, a gente está com os e-mails de vocês, a gente está organizando para pegar mais ações, assim, porque a parte principal dessa ação são exatamente os cálculos, né? Então, a gente está entrando em contato com o contador, não é qualquer contador que faz esse cálculo, ele vem com um parecer muito técnico em relação desses valores, mas também, só quero expor aqui que também é uma possibilidade de que está melhorando aí a remuneração dos militares e dos polícias, porque tem realmente esse valor lá a receber do Banco do Brasil. Então, tá. Mais algum colega quer falar aí, alguma coisa, contribuir? Vou me apresentar aqui, eu sou a Karina Carvalho, também falo aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? E aí, complementando as falas da doutora Daniele ali, que eu achei que ficou muito bem, a doutora Selma que trouxe mais uma questão aí, né? E aí, assim, o que a gente sempre vê, a aflição de quando a gente reúne grupos e faz lives, porque como a lei também é nova, e também é tudo muito novo, essa modalidade para nós também é nova de discutir os temas dessa maneira e trazer para todos os senhores, né? Mas o que a gente percebe é que não tem situações iguais, né? Elas têm situações muito parecidas, né? E cada um de vocês, talvez, por exemplo, a doutora Daniele trouxe ali três opções, né? E talvez cada um de vocês se enquadre em uma. E isso, infelizmente, não tem mágica. A gente tem que analisar, né? É o estudo de caso, como eu digo, de um a um, analisando lá as fichas financeiras, enfim, toda a questão para poder, no fim, ali, dar um parecer e digamos, dar o direito, né? Mostrar o direito. Muitas vezes o cliente, eu digo, nos procura porque ele quer uma coisa, mas, na verdade, quando se vai fazer a análise, se vê outra, né? Às vezes até melhor do que ele imaginou, né? Então é isso, né? Tem que ficar bem atento, né? Eu concordo plenamente com aquela questão ali que a doutora Daniele colocou, que eu achei muito pertinente, né? Que infelizmente passou o tempo, né? De que poderia estar tudo correto, né? Enfim, não dá mais para confiar. Passou esse tempo. A coisa tem que ser analisada de uma forma mais técnica, digamos assim, né? Para poder ver o direito, né? Para poder realmente comprovar ele, porque ele está expresso ali, né? E daí onde se localiza, né? A análise mais aprofundada, mais técnica, é que vai se verificar ali onde está e qual é o direito do caso individual, né? Essa eu acho que é o grande X da questão, é o caso individual. Então, acho que essa era a minha complementação aí da fala dos colegas. Então, assim, vou responder aqui alguma... vou ver se alguém... Márcia quer falar? Eu cortei alguém. Não, só complementar, Gilson, que é o caso aí do seu Elcio e acho que o Edi, né, que saiu. Isso. Aqui também, no estado de Goiás, nós estamos com a mesma problemática aí de São Paulo. São 25 anos para os militares, né, das forças auxiliares, e eles estão tendo essa dificuldade aí que vocês também na hora de averbar, porque tem que ter cumprido os 25 anos dentro da força. Nós já estamos implementando todos os estudos necessários dentro desta área, né? E logo, com a tese adequada, a gente já vai poder requerer aí os direitos de vocês referentes a isso. Vocês podem ficar tranquilos que a gente já está estudando a sistemática toda, viu, Elcio? Opa, então, assim, eu vou só responder aqui. Tem mais alguma colega aí, advogada, que queira falar? Se pronunciar, fica à vontade aí. Pode ficar à vontade para usar aí o microfone. Só vou responder, tem uma pergunta aqui de
a senhora Delourdes, a pergunta: existe um modelo de requerimento para pedir a suspensão dos 3%, pois o meu desconto é indevido porque meu pai faleceu em 98. Então, assim, a questão aqui da pensão militar, né, da contribuição, que eu falei no início ali, que ela está agora lá no artigo 1º da Lei 3765 de 60. Então, não há forma pela via administrativa, né? O que nós estamos construindo aí é uma tese jurídica para ingressar pela via judicial, para as pensionistas aí que o instituidor ali tenha falecido antes de 2000, né? Porque aí o que vai regula essa pensão militar, essa pensão por morte, é a lei do momento do óbito. Ou então se o instituidor faleceu após 2001, mas ele contribuía com 1,5%. Então, assim, a partir o instituidor que faleceu a partir de 2001, o que vai ser o diferencial ali é se ele optou em contribuir com 1,5%. Se ele optou, ele assegurou a manutenção dos benefícios da lei de pensão, a lei 3765, vigente até 29 de dezembro de 2000. Então, assim, não vejo uma outra forma, porque a lei determina o quê? A lei determina que se implante o desconto. Aí vai ter que se demonstrar que há toda uma violação ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e a própria previsão legal da lei. Então, isso tem que ser feito pela via judicial, para buscar essa exclusão, né? Retirar esse desconto aí de 9,5%, não só o de 3%. Na verdade, quando eu falo a pensão militar, é excluir o 9,5% e o 1,5% ou 3%. Mas dependendo da situação, né? Dependendo se o militar faleceu até 2000, até dezembro de 2000, né? 28 de dezembro de 2000, ou se ele faleceu a partir de 2001, mas ele optou em contribuir com 1,5%. E aí vale tanto para pensionista militar, bem como para as pensionistas do antigo Distrito Federal, que aqui tem algumas senhoras também aqui hoje presentes. Então, contribuir com 1,5% tem resguardado o direito de buscar pela via judicial a exclusão desse desconto. Agora, ou se o instituidor faleceu de 2000 para trás, né? Aí então, se tem mais alguma pergunta, e se alguma colega quiser pronunciar, fique à vontade. Então, as perguntas são nesse sentido de excluir o desconto é apenas pela via judicial. Então, assim, a senhora Edmara, do Rio de Janeiro, pergunta: gostaria de entender por que esse desconto de pensão militar é dividido em 2 descontos. Então, assim, é porque a lei traz uma previsão, né? A lei colocou as pensionistas no artigo 1º da Lei 3765 de 60 para elas contribuírem com o quê? Com 9,5%. Só que mais abaixo, lá no artigo do 3º A, lá vai falar o quê? Que extraordinariamente é criada uma nova alíquota. Então, assim, os 9,5% é a pensão militar em si. E 1,5% ou os 3% segundo a Lei 13.954, né, que introduziu essa mudança na Lei 3765/60, que é por conta de uma extraordinariedade. E eu venho falando sempre ali, eu não vejo nada de tão extraordinário que também não tenha sido extraordinário para os militares. Então, na verdade, 1,5%, por exemplo, isso aí eu acho que é o mais absurdo, porque querer vincular 1,5% ao instituidor que contribuía com 1,5%, ao passo que o 1,5% foi para manutenção de benefícios constante na Lei 3765 de 60 até 29 de dezembro de 2000. Então, na medida provisória 2215, não tem nenhuma previsão legal de que, após a morte do militar que contribuía com 1,5%, a sua beneficiária direta lá, né, ou a viúva ou as filhas, terão que contribuir com 1,5%. Isso aí é algo absurdo, isso aí não tem cabimento. Entendeu? Pelo contrário, aquele que contribuiu com 1,5%, ele resguardou benefícios para sua família, para seus beneficiários diretos. Porque está parecendo o quê? Que é uma punição. Porque nós temos umas pessoas, as viúvas que foram instituídas até o ano 2000, elas contribuem com 9,5%. E as que foram instituídas a partir de 2001, que os instituidores contribuem com 1,5%, elas estão sendo penalizadas com 1,5%. Então isso não tem, assim, da provisória de 2015 não existe essa previsão para fazer essa transferência para a Lei 13.954. E tampouco esse 3%, porque a filha vai pagar 3% a mais,
qual é a extraordinariedade? Não se tem, que tem que ser justificado. Entendeu? O governo tem que justificar por que está cobrando 3%, 1,5%. Então, nesse ponto, são os dois descontos, como foi perguntado, porque um é a pensão militar e o outro é a extraordinariedade, seja de 0,5% ou 3%. No meu entendimento, é o que eu venho falando assim, ainda são poucos advogados no Brasil que acreditam ainda, né, que isso está irregular, como eu acredito que é legal, porque há uma violação clara, né, mas a forma de rever isso aí só pela judicial. As outras perguntas também vão no sentido de perguntar sobre a pensão militar, a exclusão, o empréstimo também, que já falamos aqui, já foi discutido, enfim. Só vai poder excluir, buscar a exclusão, né, tentar excluir a pensão militar através de um processo judicial. E aí, isso aí, as pensionistas devem estudar, avaliar, fazer uma reflexão e depois, assim, procurar profissionais, assim, que estejam capacitados essa legislação, né, e possam realmente dar um encaminhamento para fazer da forma como tem que ser feita. Então, assim, porque, no caso, já tem um direito adquirido, né? Então, assim, é totalmente ilegal isso, inconstitucional até. Ele já pagou, o militar já pagou para as pensionistas ter aquele direito, né? Isso. Então, é totalmente constitucional ficar pagando ainda 1,5%. Complicado. A minha filha manda, tá vendo aqui? Minha filha Amanda falou com o papai. Então, assim, ó, realmente, assim, é a violação do direito adquirido, por quê? Porque o que eu falo, ó, lá na Lei 3765 de 60, vai ter um dispositivo que vai falar o que lá? Ó, que falava, né, que agora ela foi revogada lá, mas diz mais ou menos assim, ó, os beneficiários da pensão militar são isentos da contribuição para a mesma. Por quê? Porque já se tinha toda uma forma, né, formatação de quê? Que o militar contribuía para quê? Para constituir a pensão militar, e ponto, não tinha outra. Agora, se o governo não consegue fazer a gestão correta, se não há como fazer isso aí, já é uma outra situação. Que aí as pensionistas não podem ser penalizadas. E a lei tem que ser respeitada. Isso aí, ó, de tanto que eu falo em live, que eu mostro, não é possível que representantes do governo ali, certamente estão me ouvindo falar, né? Que me acompanham aí para eu ser militar, advogado e militar. E sabe, como eu já falei até naquela live com o senador lá, senador Exalci, deixei claro, a lei é clara. A lei tem que ser cumprida. O que está sendo feito aqui, que está acontecendo hoje, é que a lei não está sendo cumprida. O direito de quem contribui ou contribuir com 0,5% está sendo violado. Porque se o militar contribuiu com 0,5% para manter o direito de uma lei, eu sempre falo do print, né, printou lá em 2000 uma lei, é a lei de 29 de dezembro de 2000. E na lei de 29 de dezembro de 2000 fala o quê? Fala que os beneficiários da pensão militar são isentos da contribuição para a mesma. Isso é o quê? Isso é uma regra de isenção tributária absoluta. Porque se nós formos buscar lá o entendimento do STF, vai falar o quê? No Brasil não existe uma regra de isenção tributária absoluta. Mas eu mostro que tem. Está aqui, ó, na pensão militar. Por quê? Porque de 2000 para trás é o próprio entendimento do STF, STJ, STF de quê? De que vale, que a pensão por morte, ela é regida por quê? Pela lei do óbito. Se o militar faleceu de 2000 para trás, era essa a redação que consta, não tem outra. Se a lei do óbito tem que ser, a que vale, então lá está dizendo que aquela pessoa lá, o beneficiário dela, ele é isento. E se esse militar faleceu após 2001 e contribuía com 0,5%, tem que ser mantido esse direito. Então, assim, o que eu falo hoje, que eu falei lá para o senador, foi exatamente isso aí. O que está acontecendo aqui é a violação de direitos. É o governo não querer cumprir uma legislação que todo mundo sabe. Porque eu estou falando aqui, só que depois vai para o YouTube, né, vai ser replicado, e nas outras que eu já falei. Então, não é possível que só nós estamos vendo isso aqui que as pessoas estão sendo violadas. Porque está escrito na lei. Então, assim, há uma violação do direito adquirido, do ato justo perfeito. Então, assim, isso deve ser buscada a devida reparação pelas vias judiciais. Então, nesse sentido, assim, eu não vejo uma outra forma. Acho que cada pensionista deve fazer sua avaliação, buscar profissionais de qualidade, profissionais que entendam a matéria.
Enfim, assim, eu creio que a gente queria passar para os senhores e as senhoras nesse ponto, né? Porque a gente vai sempre levando... tem a questão também que eu já falei em outras lives aí, da questão do auxílio, invalidez lá para pensionista militar, que também é uma construção, né? Quer dizer que eu já tenho até um artigo lá na minha página, desejado na minha página do Facebook, está lá, é Subtenente Gilson Gomes, tem vários artigos lá, está lá na página, e lá eu falo justamente sobre isso aí. Já de uma construção, já que o STJ entende que as pensionistas militares, já que o STJ entende que as pensionistas militares são regidas pela medida provisória 2215, então, se elas estão dentro também com os militares, é justo o quê? Que elas tenham o direito a um benefício por doença, né? Que é o benefício por doença que nós conhecemos por auxílio invalidez, para resguardar as pessoas militares que foram acometidas com a doença. Apta chegada entrando sobre... Eita, isso é a doutora Selma. Defensiva em militares. Isso, era a senhora mesmo, doutora Selma. Está sendo multada aí porque estava falando aí. Então, assim, pessoal, senhores e senhoras, essa é uma live que a gente está fazendo assim, eu creio que o objetivo é esse mesmo, né? É socializar o conhecimento, conversando aqui, abordamos vários pontos, né? Desde lá o que o Sargento Elcio trouxe lá, com o Sargento Edir, nós vamos estar acompanhando, porque isso vai ser, no Brasil todo está sendo feita essa injustiça, nós vamos ter que buscar reparação, nas questões das pensionistas militares que estão sendo violadas nos seus direitos, né? Porque aqui a gente está falando de direito, é o mesmo direito que eu falei lá para os policiais militares, que a Previdência Militar ela é um dos direitos humanos mais importantes. Entendeu? Se não for, porque assim, a Previdência Militar é aquela condição que aquele senhor, aquela senhora, no final da vida, ele vai ter um retorno para se manter, né? Para manter a sua subsistência, por toda a sua vida que ele contribuiu com algum sistema. Então, no caso das pensionistas também está sendo violado, porque assim, estão entrando lá, imputaram um desconto que sabidamente ele não era para ser feito em todas. E é o que eu falo aqui, algumas até assim, talvez aquelas que o instituidor faleceu de 2001 para cá e que ele ingressou na força a partir de 2001, ou se já estava na força, ele não optou em contribuir com 1,5%. Então esse sim, eu não vejo hoje, a princípio, uma fundamentação para defender essa pensionista. Mas as demais, que o instituidor faleceu de 2000 para trás até 76, né, que eu falei, de 1976, quando nós tivemos um decreto presidencial, um decreto que trouxe essa previsão da isenção tributária até 2000, e de 2001 para quem optou em contribuir com 0,5%. Então, assim, enfim, foi muito bom estar aqui, conversar, bater esse papo aí, e eu creio que assim, foi muito bem atendido aí. Então, assim, acho que todos aqui, vou ver se tem mais alguma pergunta aqui, se alguém quiser... Oi, eu vou botar até aqui o som agora, está melhor aí, fala que o som estava baixo. Então, assim, eu agradeço a todos ali, as pensionistas, os militares que contribuíram, porque certamente essa gravação vai ser vista por muitas pessoas, né? E cada pessoa vai fazer sua reflexão e tomar uma decisão, né? De buscar ou não os seus direitos que estão sendo violados, não é isso? Então, para isso nós estamos aqui para contribuir. Agora, no próximo dia 30, eu estarei fazendo uma reunião dessa com um grupo de advogados aí do Brasil inteiro, né, também, porque o nosso objetivo é o quê? É que tenhamos no Brasil advogados capacitados, né? Então nós teremos vários colegas aqui aí, abordando essa questão. E no dia 4 de agosto, estaremos fazendo uma outra live com as pensionistas militares. Aí vem as pensionistas militares do antigo DF, vem as pensionistas militares também das Forças Armadas. Enfim, abordar outras situações que porventura nós não conseguimos pelo tempo aqui abordar no dia de hoje aí. Mas assim, eu peço assim que depois, né, quando estiverem assistindo essa live, que possam ali se inscrever no nosso canal. Agora eu tenho que fazer a propaganda aqui, né, do nosso canal do Subtenente Gilson Gomes, está lá. Se inscreva no canal do Subtenente Gilson Gomes, já tem lá vários inscritos, vamos aumentar.
Eu já posso transmitir ao vivo, mas preciso de mais. Dê o like lá, né? E como é que é aí, Karina? Clica lá no sininho lá para receber todas as atualizações. Isso é importante lá para que a gente possa avançar, né? Sempre no canal nosso, no canal do YouTube, Subtenente Wilson Gomes. Me acompanhe nas redes sociais, Subtenente Wilson Gomes, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Nós estamos em todas elas aqui para levar o direito da família militar. Então, eu agradeço a todos ali e deixo aberto aí se alguma colega, alguma pensionista, algum dos senhores queira fazer suas considerações, fique à vontade, por favor. Esse é o momento que a gente já está caminhando para concluir, né? Mas foi muito bom. Da minha parte, assim, eu vejo que foi plenamente alcançado os objetivos. Porque cada live que nós fazemos, cada reunião, nós abordamos, às vezes, o mesmo assunto, mas às vezes de uma outra forma, né? De um outro ponto de vista, né? Então, isso é muito importante. Eu queria só complementar que como essa matéria ela é relativamente nova, né? Então assim o debate sempre vem agregando, né? Então assim sempre vem, é um tema que sempre vem atualizando. Seguido vai ter decisões positivas, né? Onde a gente vai estar sempre passando, né? Novas questões, novos entendimentos, né? Porque tem muita coisa que é nova, né? Então, assim, a gente já tem as teses, a gente está aplicando, só que o judiciário também aí nos 4 pontos aí do país também vai ter os entendimentos que a gente vai trazendo. Então, esse é um debate que ele vai estar sempre se reciclando, né? Na verdade é essa, né? Então, hoje a gente está começando, né? Porque é relativamente novo e também com toda essa pandemia e essa nova modalidade, mas a ideia é que esse debate cresça, né? É isso, né, doutor Gilson? Exatamente. O Sargento Elcio, muito obrigado pelo senhor e sua participação, né, que o senhor teve com a gente aí, quero agradecer o Sargento Elcio aí de São Paulo, aí da Polícia Militar, que contribuiu aí, os demais, Sargento, meu amigo lá, Sargento da Silva, lá de São João, né? São João do Rei. São João do Rei. Uma ótima noite aí, fique com Deus. Está todos as senhoras pensionistas, estou vendo aqui a Ana Luísa aqui, Márcia, Elizabeth, senhora Nilceia Fialho lá de Campo Grande, né? É Campo Grande, senhora Nilceia? A senhora está falando lá de Campo Grande, não é isso? A senhora Nilceia lá de... Então, assim, todos, assim, senhora de Mara, André, então, enfim... tá aqui a doutora Berimar, tá aqui já a Sheila aqui, tá quietinha aqui, mas eu vi, o Isaac Porto, então assim, a senhora Delourde, então o objetivo é isso aí, é socializar o conhecimento, porque nós aqui é uma troca de experiência, né? A gente troca experiências, né? Vamos aprendendo um com o outro, né? A gente troca essas experiências, cada um de nós tem uma experiência de vida, que deve ser respeitada e compartilhada. Então, se não tiver mais, assim, ninguém que desejar falar, eu agradeço a todos, assim, e convido lá para o dia 4 de agosto, a gente vai ter um outro, mas certamente falaremos outros assuntos, ou mesmo de uma outra forma aí. Entendeu? E aí, assim, muito obrigado. A senhora Vivi Costa, vendo aqui agora, está ali, né, lá, pensionista lá do antigo Distrito Federal lá do Rio de Janeiro, também está aqui. Então, assim, nós estamos avançando e certamente com as senhoras e com os senhores nós conseguiremos muito mais juntos aí. Né? Então, assim, da minha parte, eu sempre me coloco à disposição, com tudo que a gente vem trazendo aí, e toda a disposição nas redes sociais, como eu falei aí. E não esqueça de... Oi, fale, filha. Não, então, e posteriormente, né, se for do interesse de vocês, nós podemos também estar fazendo uma live com as forças auxiliares, né, exclusiva para as forças auxiliares também, né? Isso, se for do interesse, organizar, né, e a gente poder estar debatendo aí, conversando sobre essa lei. Não, justamente, a gente já vai fazer a primeira lá, né, para São Paulo, e depois vamos para Goiás, vamos para onde tiver aí, né? Para levar essas lives aí para muita gente tem interesse. E muita gente tem interesse. Doutor Gilson. Pois não, Sargento Elcio. Pois não. Agradecendo aí ao senhor pela oportunidade, e a doutora Márcia também, que trouxe umas palavras que fazem a gente retornar a ter esperança, né? Acreditar na justiça, né? De que ela vai ser feita com quem sempre trabalhou, sempre contribuiu, a gente agradece e será transmitido aí aos demais companheiros. Muito obrigado. Então, posição sempre. Então, assim, muito obrigado a todos, senhores e senhoras, e assim, até a próxima live aí, e curtam lá o canal nosso lá, no Subtenente Wilson Gomes lá, para poder dar o like lá, né, para a gente poder avançar aí.
Muito obrigado a todos aí. E até mais. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Foi um prazer também. Vou ter com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.